quero comentar com os irmãos no livro de São Lucas, aleluia, São Lucas capítulo 14, São Lucas capítulo 14, do verso 15 a seguir. São Lucas capítulo 14, do verso 15 a seguir. Bendito é o nome do Senhor. Cláudio Ferreira da Silva está assistindo, e a minha irmã Isolete Ferreira. Deus abençoe, aleluia, que Deus possa falar ao vosso coração, usando esse tição, esse fraco servo de Deus aqui, amém? Oh glória! Bendito é o nome do Senhor. Lucas capítulo 14 e verso 15 diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse, aleluia, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando uma grande ceia, um grande banquete, e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que haviam ali sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. E o outro disse assim: acabei de comprar 5 juntas de boi, e eu estou indo lá para experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono daquela casa irou-se e ordenou aos seus servos: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, mas só que ainda sobrou lugar, ainda há lugar. Então o Senhor disse aos servos: vá pelos caminhos, pelos valados e obriguem a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Aqui está uma palavra de Jesus Cristo, quando palmilhava a esta terra, quando pregava a palavra do Senhor. Ele foi convidado para um banquete, para comer pão na casa de uma pessoa, acredito que é uma pessoa influente, aleluia. E Jesus foi convidado para comer pão ali naquela casa. Louvado é o nome do Senhor. Oh maravilha, glória ao nome de Jesus. Esse homem que ele estava ali participando daquela boda, ele era um fariseu, aleluia. E Jesus, comendo pão naquela casa, ele começou a pregar, começou a falar da palavra, falar das coisas de Deus para aqueles que estavam naquele banquete, naquela mesa, aleluia. E quando ele começou a falar da palavra de Deus, houve assim uma atmosfera muito gloriosa, que a gente pode entender desse capítulo, que o ambiente encheu-se de uma esfera gloriosa, porque estava sendo apresentada, estava sendo anunciada a palavra de Deus. Era tão gostosa aquela comunhão, aquela união, aquela paz que enchia o ambiente por causa
da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Jesus falava e tocava os corações dos homens. Imagine o privilégio que esses tiveram de sentar na mesa com Jesus e comer pão com ele. Eles eram privilegiados que nem Abraão teve esse privilégio, porque Abraão não era da época de Jesus. O salmista Davi, eu acredito que daria tudo para estar com Jesus Cristo, que nasceria alguns, quase mais de 1000 anos para frente. Ele dava tudo para que estivesse um dia, alabacantarabai, seribicantarabai, sentar à mesa e ouvir da boca de Jesus Cristo, do próprio Jesus, umas palavras confortadoras, umas palavras que corrigia, mas não feria. Eita Deus maravilhoso! E aquela palavra foi enchendo o coração daqueles que estavam ali. Bendito é o nome do Senhor. Criou um clima, criou uma esfera de glória de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Isso dá-nos a entender que quando nós começamos a falar da palavra de Deus, Ele cria um clima de glória, um clima de paz, um ambiente de gozo, um ambiente de esperança. A esperança perdida volta. Aleluia. Aquilo que é falado serve como referência, como conselho, para que nós não tomamos decisões erradas. Eu queria 5 minutos estar na mesa com Jesus para comer pão com ele, como aqueles discípulos. O ambiente tornou-se tão maravilhoso. Aleluia, deixa eu ver aqui o que ele... Aleluia. Tão maravilhoso que um dos que estavam à mesa, o verso 15, um dos que estava à mesa com Jesus disse assim, feliz aquele que comer pão no banquete do reino de Deus. Esse homem ficou tão cheio o seu coração, tão emocionado, tão alegre, cheio de regozijo, de tal maneira que ele soltou essas palavras: feliz, Senhor, é aquele que comer pão no banquete do reino de Deus. Essa palavra que esse homem falou, eu acredito que o homem teve uma antevisão. Eu acredito que foi revelado para ele do banquete que haverá no reino de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Comer pão no banquete do reino de Deus. Aleluia. Eu sou crente, eu sou servo de Deus. Mas não é só isso. Eu sou convidado para comer pão do banquete do reino de Deus. Eu estou falando Bíblia. Se você tiver alguma dúvida, lá para a tua Bíblia, em Lucas capítulo 14 e verso 15, que o homem disse assim: feliz aquele que comer, que puder, que tiver o privilégio de comer pão no reino de Deus. Aleluia! E quando aquele homem disse aquelas palavras, aleluia, o ambiente tinha se criado uma esfera de glória, de graça, aleluia, que até um homem que estava ali no meio, diz a Bíblia que ele era hidrópico, ele tinha barriga de água. Eu até vou olhar para minha barriga aqui, mas não é de água não. Hoje a gente não ouve muito falar sobre barriga d'água, mas no meu tempo de criança, de jovem, eu ouvia muito falar, tinha muitos problemas com essa enfermidade.
E de repente estava ali aquele homem, aleluia, com aquela enfermidade, barriga grande, barriga de água. E o ambiente foi tão saturado da glória de Deus que Jesus curou aquele homem na presença de todos. Eu acredito que a barriga dele era bem grande por causa da água, e ela foi esvaziando e ficou normal. Eu acredito assim. A Bíblia não dá esse detalhe. Aleluia. Mas o certo é que todos viram que Jesus havia curado. Eu quero parar um pouquinho aqui, e eu quero dizer para os meus irmãos e meus amigos que esse é o objetivo de nós estarmos na igreja, na casa de Deus. Isso tem que acontecer nos nossos cultos. Quando o pregador vai anunciar a palavra, aleluia, tem que se criar um clima de paz, de alegria, de glória. Cria um ambiente de fé. Oh, glória ao nome do Senhor. Aquele ambiente de fé envolve toda a igreja. Ali, naquela hora, Jesus pode curar qualquer enfermidade. Bendito é o nome do Senhor. Feliz é o pregador que pode ainda hoje fazer isso. Esse é o objetivo da pregação da palavra de Deus na igreja. Porque não é Jesus que está ali pregando, é um irmão ou uma irmã, mas a palavra é a mesma. Alabacantarabai, seribicantarabai. Essa palavra, quando ela é ministrada aos corações, cria-se um ambiente de fé, um ambiente de paz, um ambiente de alegria. Esse homem ficou tomado por esse ambiente e disse assim: feliz é aquele que comer pão no banquete do reino de Deus. Meu prezado, talvez você me pergunte por que não acontece muito na igreja hoje esse ambiente. Às vezes acontece meio fraco e não acontece um ambiente profundo. Aleluia. Eu acredito que a primeira coisa, o primeiro inimigo que atrapalha este ambiente é a desatenção. Aleluia. Aqui eu posso ver que Jesus estava falando e todos estavam prestando atenção em Jesus. Eu acredito que eles não perdiam uma palavra que saía da boca de Jesus. Aleluia. E quando o pregador está falando de Jesus, da palavra de Deus na igreja, nós não podemos mover uma palha. Temos que prestar atenção. Aleluia. Temos que ligar o nosso pensamento, o nosso coração naquela palavra que Deus está usando. O pregador. Que bom se nós dessemos essa atenção nos dias de hoje. Há tanta distração no meio da igreja. E o ambiente não é favorável a isso. Aí fica aqueles cultos que só misericórdia. Crentes desligados. Tem muita igreja que os crentes são desligados, estão ali, mas não estão ali. O corpo está ali, a cabeça está ali, mas o pensamento dele está sabe lá onde? Jesus amado. Meu Deus, tenha misericórdia. Aí como é que vai acontecer alguma coisa?
Não pode se criar esse ambiente. Meu prezado, na tua igreja, você tem que fazer de tudo, pastor, para criar esse ambiente de fé, esse ambiente de comunhão, aleluia, esse ambiente de atenção. Quantas pessoas que não ouvem mais a palavra de Deus, estão na igreja todos os dias, mas estão distraídos. Às vezes presta um pouco a atenção na hora do louvor, mas chegou na palavra, estão totalmente distraídos, estão pensando em mil e uma coisa. O pensamento está vagueando que nem uma andorinha, aleluia, que não tem pouso, aleluia, e precisam desse ambiente. A igreja precisa desse ambiente que aconteceu naquele banquete que Jesus estava, aleluia. E se os crentes derem atenção, se os crentes ouvirem com grado aquilo que está sendo pregado, aleluia, vai criar um ambiente de fé, vai criar um ambiente de paz, de alegria. Muitas vidas vão se chegar a Jesus. Muitas pessoas serão curadas por causa daquele ambiente. É um ambiente próprio para Jesus operar as suas maravilhas. Aleluia. Quantas igrejas que não chegam mais a esse ponto de criar um ambiente de fé, um ambiente de paz. Quando se fala da palavra de Deus e alguém dá atenção, cria-se um ambiente de paz, de alegria, aleluia. Eu lembro de uns pastores, eu participei muito quando eu era cooperador da igreja, eu participei muito de reuniões de obreiros, e as reuniões de obreiros às vezes tem casos difíceis para se tratar, aleluia. E eu vi, prezados, eu vi pastores chegar naquelas reuniões e trazer uma mensagem que envolvia todo mundo. Oh, ambiente gostoso. Tem pastor que tem essa vocação. Bendito é o nome do Senhor. A palavra de Deus nos une, amados. Ela cria uma união geral, aleluia. Olha a palavra de Jesus aqui nesse banquete que eu li. Glória ao nome de Jesus Cristo. Criou um ambiente ideal para que haja cura divina, para que haja libertação, para que haja vitória para os crentes. Você não quer isso, prezado? Eu te faço um desafio, você que pensou e disse assim, eu não presto muita atenção no culto, eu te faço um desafio. Vai, a próxima vez que você vai na igreja, preste atenção em tudo. Fique quietinho, prestando atenção. Você vai ver que Deus vai encher o teu coração. Oh, aleluia. Alguém diz, a minha igreja está gelada. E às vezes quem está gelado é você que não presta atenção. Quem não presta atenção não é abençoado. E quem presta atenção é abençoado. E aquele que não é abençoado vai criticar aquele que é abençoado. Você quer ser abençoado ou quer ser o criticador? Você quer receber milagres de Deus? Ou você quer ser aquelas pessoas que zombam dos milagres de Deus? Você quer ser aquela pessoa que foi curado
Ou você quer ser aquela pessoa que diz que você, quando conta um milagre, é mentiroso? Ou você crê nos milagres de Deus, ou você vai na igreja para dizer que fulano falou mentira. Tá desse jeito. Glorificado é o nome do Senhor. E nesse lugar que Jesus estava pregando, criou-se aquele ambiente. Ambiente maravilhoso. Eu queria estar lá. Glória ao nome do Senhor. A comunhão era muito grande. Eles aprendendo com Jesus. Imagina o conforto de ter Jesus presente. Aquela voz suave, aquela pregação maravilhosa. Aleluia. Bem-aventurado, Senhor, é aquele que comer pão no reino dos céus. Aleluia. E diante dessa expressão desse homem, glória ao nome de Jesus Cristo. Quando esse homem expressou dessa maneira, Jesus começou a falar sobre, aleluia, como se prepara uma festa, um banquete. Aleluia. Eu sou convidado para comer pão lá no reino da glória. Eu sou convidado. Você é convidado. Louvado é o nome do Senhor. Bem-aventurado é aquele que comer pão no reino dos céus. E Jesus começou a falar sobre o reino dos céus, sobre a festa que haverá no reino do céu. E você é convidado. Todos nessa terra são convidados para comer pão no reino do céu, com Jesus Cristo, com Deus, com os santos anjos. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E Jesus começou a falar sobre os convidados. Ele falou de um homem que fez um banquete bem grande e começou a convidar as pessoas. Ele começou, o primeiro convite dele era para pessoas influentes. Vai comer pão na minha boda. Ele mandou os seus servos, vai, corre convidar. Eu quero encher minha casa dessas pessoas influentes. Aleluia. Nós, servos de Deus, também estamos convidando o mundo, as pessoas do mundo, as pessoas que não professam nenhuma religião. Estamos convidando para comer pão no reino de Deus junto com Jesus. Você imaginou a alegria que vai ser? Você imaginou a comunhão que vai ser ouvir da boca do próprio Jesus? Glorificado é o nome do Senhor. Mas infelizmente, Jesus aqui mostrou como é que é os convites, como é que nós recebemos. Aquele povo começou a mandar escusas. Aleluia. Aquele povo começou a rejeitar o convite. Há muitos desse mundo rejeitam o convite. Rejeitam. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E eu acho interessante, glória ao nome do Senhor. Eu estou querendo achar aqui onde é que diz aleluia. Eles davam desculpas. O mundo é assim, o mundo dá desculpas. Mas a desculpa é esfarrapada. Glória ao nome do Senhor. Nós sabemos que estão mentindo. Nós sabemos que as desculpas deles não valem nada.
Quantas vezes nós convidamos para ir na igreja, para servir ao Senhor, nós recebemos tanta desculpa. O primeiro disse assim: eu acabei de comprar uma propriedade, Senhor, e eu quero ir lá ver, me desculpa. Olha que desculpa esfarrapada. O homem não tem desculpa diante de Deus. O homem não pode se desculpar diante de Deus se rejeitar o convite. Comprei uma propriedade, eu preciso ir ver, por favor me desculpe. Espera aí, prezada, quem é que compra uma propriedade sem ir ver? Comprei uma propriedade e preciso ir ver. Ele tinha que primeiro ir ver para depois comprar a propriedade, não é assim? Então você vê que é uma desculpa esfarrapada. Por quê? Porque o homem diante de Deus não tem desculpa. Para Deus seria como que ele dissesse: eu não vou, pode me excluir, eu não vou. Quantas pessoas dizendo para Deus: eu não vou, eu não quero. Claro que eles acham uma palavra elegante para dizer, mas nós sabemos que ele está dizendo: eu não vou, eu não quero, ir lá ter comunhão contigo não, Senhor. O mundo odeia comunhão com Jesus. O homem em pecado odeia as coisas de Deus. Aleluia. Aí vem outro e dá outra desculpa esfarrapada. O outro diz assim: eu comprei 5 juntas de boi, estou indo experimentar. Espera aí, comprou 5 juntas de boi antes de experimentar? Desculpa esfarrapada. Ele estava dizendo assim: eu não vou, eu não quero ir. Aleluia. Você sabia que ele não queria ir? Isso aí era uma mentira, se desculpando através de mentira. Aleluia. Mas ele rejeitou o convite. Deus te faz um convite: vem comer pão na minha mesa. Olha que convite: venha comer pão na minha mesa. Aleluia. Qual seria a tua resposta? Aleluia. Se nós rejeitar, não teríamos resposta, teríamos que dar uma desculpa esfarrapada. Aí o outro chegou e disse assim: acabo de me casar, por isso eu não posso ir. Espera aí, o casamento não é assim. O casamento é planejado. Casou nada. Eu só disse: eu não quero ir. Porque a pessoa não casa assim da noite para o dia. Tem que marcar o dia. Leva um tempo, prazo. Aleluia. Jesus está falando aqui das pessoas que, quando é convidado para comer pão na mesa de Deus, eles rejeitam e ainda dão desculpa esfarrapada, uma mentira. Inventam mentira para dar desculpas diante de Deus, porque eles não têm, dentro da verdade, eles não têm desculpa para apresentar. Então eles querem enganar. Aí eu enganei ele, eu não casei, mas eu só dei a desculpa que eu casei para não ir. Sendo que, será que ele não sabe? Aleluia. Todos eles recusaram o convite do Senhor. Aleluia. Os homens influentes recusam. Os homens influentes que têm posses são melindrosos, porque o dinheiro traz uma falsa aparência de segurança. Aleluia. O dinheiro traz uma falsa aparência de autossuficiência.
O dinheiro faz isso no homem. Ele se torna autossuficiente. Aleluia. Mas é engano próprio, ele vive no engano. E quando ele recebeu aquelas respostas, ele já tinha preparado a ceia, porque ele mandou convite. E agora estava lá tudo preparado. Imagine preparar comida para uma ceia e a pessoa não ir. Você já imaginou você marcar aí uma churrascada? E daí você gasta lá, vamos dizer, R$2.000, compra carne, assa carne, de repente não aparece ninguém. Assim fizeram com Deus, e assim fazem com Deus. Aleluia. Dá um convite para eles ir num bailinho. Ah, mas não precisa nem convidar, vão de penetra. Convida eles para coisas erradas. Convida para você ver. Vão até sem convite, mas convida para o reino de Deus. Já vem uma desculpa esfarrapada. E a mesa preparada. Aleluia. Prezado, a mesa está preparada para você lá no céu. E Deus diz assim: vem comer pão. Vem comer pão comigo na minha mesa. O que você dirá para Deus? Para você comer pão na mesa do Senhor, você tem que se preparar. Então você vai para a igreja, lá você vai aprender a maneira de se portar nessa festa, para você entrar nas mansões celestiais e comer pão com Deus. Eu vou estar lá. Aleluia. Eu vou estar lá, porque Ele me garante isso. Aleluia. Você tem um convite na tua mão para comer pão. Aleluia. Lá no reino dos céus. O que você vai fazer com esse convite? Vai dar desculpa esfarrapada. Eu comecei a falar do evangelho aqui na minha cidade e eu vi cada desculpa que eu fico pensando: eles fazem nós de bobo. Eles acham que nós somos bobos, mas é porque eles não têm desculpa. Eles não têm desculpa. Louvado é o nome do Senhor. Convida para ir na igreja para ver. Tem 1001 desculpa, mas todas elas furadas. E você sabe que eles estão mentindo. Mas eles estão dizendo: eu não vou. O mundo não quer comer pão na mesa de Deus. E você crente, você quer? Como é que está o teu convite? Está pronto? Está preparado para comer pão no reino dos céus? Jesus falou que já está feito o convite aí, ó. Aleluia! Já está feito o convite, vai se preparar, porque lá é rei. É reino. Na mesa do rei. Você tem que se preparar, e a igreja está aí preparada para te ensinar as boas maneiras. Alabacantarabai, seribicantarabai, para você comparecer no reino dos céus. Eu te aconselho nessa tarde, você procurar uma igreja, se você não estiver. Procure uma igreja evangélica que prega a palavra de Deus. E vai lá. Aleluia! Porque se você for lá e ouvir atentamente a palavra de Deus, você vai sentir algo glorioso no teu coração. E você vai receber esse convite: vem comer pão na minha mesa. Aleluia. Nós vemos aqui que um homem disse assim, ó: feliz aquele que comer pão no reino dos céus. Aleluia. E o Senhor te convida nessa tarde: vem comer pão no meu reino.
Quando aqueles homens não aceitaram, o rei começou a chamar coxos, mancos, cegos, pessoas de rua. Ele falou: enche a minha casa. E o banquete era tão grande que foi muita gente e ainda faltou. O reino do céu parece que quem aceita mais as pessoas que pobres. Mas o reino do céu é só para os pobres, não é para o rico também. E muitos ricos têm aceitado, mas os ricos são mais coração fechado para Deus, mais orgulhoso, arrogante, egoísta. E para ir no reino de Deus tem que largar de ser arrogante, largar de ser egoísta, tem que ser humilde, porque Jesus falou, aquele que fez o convite, ele falou assim: eu sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. O homem manso e humilde de coração, chamado Jesus Cristo, te convida hoje. Vem comer pão no reino dos céus. E o que você vai dizer para ele? Vai dar uma desculpa esfarrapada? Desculpa você não tem. Diante de Deus você não tem desculpa. Você chega lá, ou você emudece ou dá uma desculpa esfarrapada para ele, que ele sabe que você está mentindo. Aleluia. Melhor é aceitar, encher o coração das coisas de Deus. Que Deus abençoe, prezado. Aleluia. Espero que essa palavra tenha tocado ao vosso coração. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor.